Graduou-se em superior no instrumento violino na Escola de Música e Belas Artes de Paraná, em Curitiba. Concluiu o mestrado em Divindade no Trinity Evangelical Divinity School e fez o seu PhD em Estudos Interculturais na Trinity International University. Atualmente ele é professor da Faculdade Fidelis e professor convidado no Servo de Cristo em São Paulo. Eu gostaria de convidar o Arthur Dick para tomar aqui o lugar, e a gente vai também orar para que Deus nos dê a graça de compreendermos aquilo que será apresentado hoje e que também o Espírito Santo ilumine a mente do Arthur. Vamos orar, irmãos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que a gente tem de ouvir o Arthur nessa manhã. Que o Senhor ilumine o coração dele, use ele para que a gente possa pensar e desenvolver a nossa reflexão sobre o grande desafio que a gente tem no nosso contexto teológico evangélico brasileiro. Use mais uma vez o teu servo, assim nós oramos, em teu nome. Amém. De fato, nós temos um grande desafio para a gente conversar hoje sobre se a Bíblia, ela de fato é a nossa única regra de fé e prática. Antes de nós entrarmos propriamente no tema, queria colocar algumas pressuposições que para mim são vitais para a gente começar, para nós nos situarmos dentro dessa conversa que nós vamos ter. Então, primeiro, eu não pressuponho e não me proponho a falar algo que vocês necessariamente concordem. Porque se vocês concordassem, vocês não precisavam nem estar aqui. Não é verdade? Você podia ficar em casa e você podia, convidar alguém para massagear os teus conhecimentos, estava beleza. Então eu entendo que você não precisa concordar, porque um congresso de teologia é esse. Segundo, a ideia então relacionada com isso é provocar reflexão, provocar o diálogo, provocar conversa entre nós, inclusive entre grupos que talvez venham de tradições teológicas diferentes. Terceiro lugar, eu não tenho, você não tem e nós não temos toda a verdade. Nós precisamos de humildade, porque o processo teológico é aprendendo, é entendendo, é compreendendo mais, e se você para de aprender, você morreu. Tem que enterrar. Estou falando sério. Se você para de aprender, você não vai ser mais parecido com Jesus, você não cresce mais. Então isso daqui é um pressuposto que eu queria tratar. Próximo. Eu quero nos estimular a amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, depois dessa palestra, depois dessa conferência aqui, eu espero ser mais crente, espero que você também seja mais crente do que você veio. Esse é o propósito. E por último, nós precisamos fortalecer o amor e o consequente serviço ao corpo de Cristo. Por quê? Nós vivemos numa época onde, por causa da questão da instituição, a igreja tem sido questionada um monte. Nós não sabemos direito para onde vai a coisa, para onde é, e às vezes o sentimento nosso é muito crítico com relação à igreja. Eu lembro do Saião que falou, em determinada palestra, ele falou, nós não devíamos estranhar quando acontece alguma coisa ruim da igreja, mas é o oposto. Veja que a igreja é composta de um montão de gente ruim, se sai alguma coisa boa quando essas pessoas ruins se juntam, isso que é um milagre de Deus. E ele está correto, porque eu continuo sendo egoísta, você também, eu continuo buscando os meus interesses, agora junta um bando de pessoas num local junto, cara, o que se quer que resulte disso aí? Então, a igreja é a única instituição, é o único corpo que vai durar pela vida eterna. Então, se você não amar esse corpo, meu amigo, troque de Deus, pega outro, porque não tem como nós escaparmos da Escritura sem um amor pelo seu corpo, pelo corpo de Cristo que está aqui. E havendo dito isso, quero outra vez dizer, o que vai ser falado aqui precisa se enquadrar dentro do critério que nós temos em Tessalonicenses 5, em primeira. Provem tudo, retenham o que é bom, vejam o que se adapta à Escritura, vejam o que está correto, o que não está, reflita e pense junto comigo. Então, essa vai ser a nossa proposta e essa é a nossa oração. Senhor, nos ajude a nos tornarmos mais crentes nesse processo todo. Então, a Bíblia, a única regra de fé e prática, é isso mesmo? Isso é pergunta, é exclamação, é afirmação, o que é? Bom,
Se você olhar a confissão de fé de sua igreja, sua denominação, você vai ver que ela está lá. Essa frase está lá, e na verdade ela está em todas. Tá? Todo mundo afirma categoricamente que é isso. Só que a pergunta é, tá? Tranquilo, concordo com isso, mas você já parou para pensar o que isso significa? Você já parou para pensar, peraí, mas qual a implicação disso para a nossa realidade? Então, por exemplo, o que cremos e praticamos na igreja concorda com isso. Tranquilo? É por aí? Ou então, o que cremos em relação à dimensão, à esfera espiritual, se encaixa dentro de a única regra de fé e prática. Mas tem a ver também o que nós cremos e praticamos na vida secular, fora das quatro paredes, fora da leitura bíblica, fora de um congresso como esse, também tem a ver com isso? Veja, a Bíblia é a única regra de fé e prática, é isso? Mas isso envolve o quê? Qual a implicação disso? Então, continuamos pensando. Tá? Então, quando eu pego no site, eu vejo lá que a proposta do Congresso, né, é um parágrafo grande, mas tem lá, avaliar os caminhos e descaminhos da igreja evangélica em sua tarefa de evangelizar e fazer discípulos, que cremos que é o propósito pelo qual a igreja existe. Muito bem, dito isso, vamos começar a pensar, de que modo a teologia, principalmente aquela praticada pela igreja, praticada intramuros, como que ela nos ajuda a cumprir essa função que Deus estabeleceu para nós na grande comissão? Como é que fica? A nossa teologia ajuda ou atrapalha? E isso nós queremos pensar e refletir um pouco. Então, evangelizar e fazer discípulos. Alguns questionamentos em cima disso aí. Primeiro, ela segue a orientação, a prescrição bíblica? Aí talvez você até questione, mas tem uma orientação, existe uma prescrição bíblica sobre como evangelizar e fazer discípulos? É óbvio que o foco da grande comissão está em fazer discípulos e não em evangelizar. Isso é claro. Mas estamos dando o mesmo foco que a Bíblia dá? Tá? Está ligado às regras do mercado? Por exemplo, o que mais manda é mercado ou mais Bíblia? Ou talvez você nunca pensou sobre isso? Quer ver? Um congresso sobre esse tem algumas perguntas que são muito delicadas e quase proibidas. Tá? Que tipo de pergunta? Tá? Você se encontra, tá, você é pastor de igreja, tá, tá, beleza, tal, que igreja? Próxima pergunta. Quantos membros tem sua igreja? E se você perguntou quantos membros tem sua igreja, e por acaso alguém vai falar que, ó, a minha igreja tem 30 membros, o cara já é obrigado a se justificar. Mas é que o pastor anterior destruiu a igreja, nós estamos fazendo uma restauração e tal. Tá? Você precisa consertar, porque senão o cara olha para você e diz, já sei o teu pedigree. Já sei o quanto você vale, porque 30, cara, é um troco, né? Então, cara, pergunta, está ligado às regras do mercado ou é orientação, prescrição bíblica? Está atrelado a uma teologia do passado? Por exemplo, o que é discipulado? O que é evangelizar? Então, no meio universitário, comece com as 4 leis, com eles. Ele vai perguntar assim, Deus tem um plano maravilhoso. Ele diz, que Deus você está falando? Como é que eu sei que é maravilhoso? Como é que eu sei que Deus quer o bem da gente? As perguntas são 1000, tá? Por quê? Foi formulada dentro de um parâmetro, dentro de uma cosmovisão no passado, e se você não pensa e repensa, talvez você está usando um método que você talvez pensa que constrói sobre a Bíblia e talvez não constrói. Se fundamenta nas ciências sociais com um fino verniz bíblico por cima. Por exemplo, o que vale a estatística, o que vale é o que funciona, o que vale é que está trazendo o resultado, mas é isso que conta. Tá? O que é sucesso? Essa palavra sucesso, ela cabe dentro do mundo cristão, dentro do mundo evangélico? É uma pergunta. Tá? E finalmente, qual delas aí tem prioridade? Por exemplo, é Bíblia, é ciência social, é o mercado, quem é que manda no pedaço? E às vezes nós não temos noção porque não paramos para pensar, não paramos para refletir. Tá? Vou tentar nos aprofundar um pouco mais a crise ainda. Tá? Veja, nós temos boas obras de teologia no mercado, e é só você descer aqui embaixo, você vai ver, né? Teologia bíblica, né? Um monte, teologia sistemática, diversos. Histórica, está sendo incrementada, me parece que vai ser lançada uma obra logo em seguida, já tem, né, com outras editoras também tem materiais interessantes. Teologia da missão, né? O Chris Wright esteve aqui há um ano atrás, obra fantástica. Nós temos dicionários de teologia que têm sido acrescentados nos últimos tempos, fantástico. Mas,
teologia do dia a dia, do cotidiano. Qual é o livro que trata do dia a dia? Então nós temos aí tentativas, mas veja que nós temos um segmento muito grande que talvez não seja abordado. Vamos pensar um pouco sobre isso. Pense, boa parte de nossa vida é vivida fora das quatro paredes. Quando eu denomino igreja, agora estou pensando quando o grupo se reúne, não pensando nas pessoas. Mas pensa comigo, qual é a teologia do trabalho que nós temos? Não, cara, o negócio é o seguinte, seja cristão no trabalho, seja um bom testemunho e acabou. É só isso? É o suficiente para nos orientar? É suficiente para orientar a igreja que vive? Qual a opção de trabalho que eu posso pegar e qual não? Que tipo de lazer honra, glorifica a Deus e quais que... Cara, isso aqui está meio complicado. Na verdade, a ideia parece que isso passa batido, não passa nem na literatura e nem na nossa mente e nem no nosso ensino. Tá? Por exemplo, toda a questão do consumo. Quanto consumir e quanto não. Tá? E as perguntas, só começar a pensar sobre isso que o negócio complica muito mais. Ok, eu compro um produto que é feito na China porque os caras pagam ali R$1, R$2 por hora. Então, é ético comprar desse tipo de procedência? E talvez você pergunte adiante, e se eu não comprar dele os R$1 ou R$2 que ele ganha, ele ainda deixa de ganhar, é isso? Então, a questão não é simples, mas aonde que está? Aonde que nós investimos o tempo? Quantas horas eu posso e devo trabalhar para manter o equilíbrio entre vida espiritual, vida familiar, vida de igreja? Quanto que eu posso? Aonde que está o limite? Aonde que estão as prioridades? Difícil, tá? Teologia do sono. Cara, pensa lá, 1/3 da sua vida se passa dormindo. Tem uns que passam bem mais. Tá? Eles aproveitam um congresso como esse para dar uma horizontal ali. Mas quanto tempo, que condições, como, de que forma? Como que nós olhamos para o mundo? Veja, a nossa descrição do mundo normalmente é mais ou menos assim. Aquelas são as pessoas do mundo. Só a entonação de voz que você já deu já definiu o que você pensa. Não é verdade? Mas qual é nosso envolvimento? O que é, o que não é? Muito pouco. Talvez teologia de poder e liderança, nós temos muitas dicas práticas sobre como liderar, mas aonde está um livro que trata profundamente? Paulo, quando ele diz, aqui ele manda, aqui ele não manda, aqui ele faz, aqui ele não faz, aqui ele se puxa para trás, aonde que está? Tá? Sobre família, talvez seja um tópico um pouquinho mais desenvolvido, mas veja, isso aqui são só algumas que simplesmente a gente joga para fazer a gente pensar um pouco, que parece que a nossa teologia se restringe a elementos espirituais, ou ditos espirituais, e o dia a dia, a nossa vida, do cotidiano, ela passa batido. E nós, talvez, criamos uma esquizofrenia em nossa vida espiritual, nossa teologia. Tá? A secularização é quase o demônio, tá? Dentro da igreja. Mas pensa, tá? O fato de que nós não falamos sobre teologia do cotidiano, ela não demonstra que nós reclamamos, mas abraçamos? Nós temos teologia de salvação, nós temos teologia disso e daquilo, mas no cotidiano muito pouco. Isso não está indicando que, no fundo, nós reclamamos, mas abraçamos esse conceito? Tá? Veja, às vezes os conselhos que alguém chega e fatalmente para você, líder de igreja, o que eu faço quando? Aí você diz, leia a Bíblia e ore, irmão. Ajuda muito. Tá? Tem que depender de Deus. Tá? Aí você diz, cara, eu estou tentando já faz 3 anos. Tá? Como é que é? Faça um propósito de fé. E normalmente envolve um cacau, envolve um pouco de dinheiro. Se você der tanto, Deus vai te dar tanto, 100 por 1 e esses lances aí. O tamanho da tua fé determina a coisa. Mas, sendo bem sincero, veja, esse conselho funciona para o outro, para nós não funciona tão bem, não é verdade? Tá? Diga para si mesmo, a hora que você está na crise, leia a Bíblia, ore mais. Já li tudo, já estou lendo, já leio 10 capítulos por dia, cara, e não está resolvendo a minha crise. E daí, o que eu faço com isso? Tá? Então, talvez a pergunta seja ainda mais profunda. Como que a gente relaciona a Bíblia e o cotidiano? Porque nós discutimos grego, hebraico, isso e tudo, que é tudo muito importante, mas como fazer a ponte para a nossa realidade? Como que nós chegamos lá? E às vezes nós não sabemos, e os membros da igreja de vez que não sabem. E aí vem a pergunta outra vez, e essa é
né, um pouco mais capciosa, dizendo, a vida toda ela está debaixo do senhorio de Cristo. Por exemplo, você vê quando tem um futebol entre crente e quando é entre pastores é pior. Tá? Ou seja, mais ou menos que desliga a chave e daí agora vamos jogar bola e depois a gente tem aquela famosa desculpa qualquer coisa, né? Onde você entrou de sola no peito do cara e diz, cara, desculpa, foi sem querer, né? Ou eu não sabia, né? Uma frase para usar, contextualizar em nosso país. Tá? Então, a pergunta, tá? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? É ela que manda mesmo? Como é que é isso aí? Tá? Esse questionamento, ele precisa acontecer. Tá? Talvez, alguns imperativos da Bíblia, eles nos ajudam só a esclarecer que talvez a questão é um pouco mais complexa. Tá? Como minha formação é mais para o campo da missão, missionário, eu trago alguns questionamentos com cultura e Bíblia. Por exemplo, cumprimentar as pessoas com o ósculo santo, tudo bem? Veja que tem um monte de orientação dessa na Bíblia, e é ordem, tá? E o ósculo santo não é lá no rostinho, não, você entende? O negócio era pesado, cara, tá? E lembra que o pessoal na época não tinha escova de dente, tá? Cara, no 2º século já tem um pai da igreja dizendo o seguinte, o negócio está ficando complicado, tá? Só homem com homem, mulher com mulher, porque não está mais dando, o pessoal está gostando muito dessa parte do culto, tá? Está sendo muito abençoado no culto, tá? Ok, o que é cultura, o que é Bíblia? Não levar questões entre cristãos ao tribunal, você diz, tranquilo, desde que não afete você. Você tem um pastor da sua igreja onde você fez um empréstimo para ele de R$200 mil para ele comprar a casa, ele fugiu. Processa ou não processa? Tá? Cara, como brasileiros, o jeitinho, nós damos um jeito fácil nisso aí. Tá? Faz o quê? Exclui ele da igreja, ele não é mais crente, processa e depois oferece o perdão para ele. Tá? Tá? É isso. É isso. Tá? Não comer carne em cerimônia pagã. O que é uma cerimônia pagã? Bom, como a gente não sabe, deixa isso para lá. Tá? Mulheres devem usar o véu na igreja. Não, aí é tranquilo. Tá? Vai lá, dependendo da igreja, resolve a questão. Ou então, mulheres não devem ensinar na igreja. Não vou nem entrar nessa questão, porque aí vai o fervo, vai, né? Coisa complicada. João 13 fala de lavar os pés na ceia. Aí, cara, em todas essas, quando você começa a discussão, é mais ou menos assim. Veja bem. Quando o cara fala veja bem, você já sabe que não vem coisa boa. Tá? Veja bem. Tá? Mais 2 exemplos. Unção com óleo para curar, lá de Tiago. Ou 1 Pedro, onde fala que as mulheres não devem usar joias por causa da ostentação e tal. Cara, agora vem a pergunta complexa. Ok, você já sabe o que é cultura ou o que é Bíblia. Você já, na sua mente, você já definiu. Seria ótimo se a gente tivesse mais tempo para poder discutir entre a gente. Mas, cara, pensa. Qual o critério que você usa para definir isso aqui é cultura, isso aqui é Bíblia? Veja bem. Morreu. Tá? Veja bem, cara, morreu. Tá? Mas, cara, para nós é tão normal, nós vivemos, sabemos exatamente o que é, até que um bobo no microfone faz uma pergunta idiota dessas. Tá? Daí você já fica... Puxa, vamos para o próximo slide para a gente ver se a gente elimina isso aí. Mas essa é a realidade. Nós, de uma forma geral, não paramos para pensar o que é, o que não é, principalmente em se tratando, qual é o critério que eu uso para definir do que se trata e do que não se trata, o que é cultura, o que é Bíblia, o que é adequado, o que não é, onde é que é contextualização, onde é que não é. Então, isso é um problema muito sério. Então, Peter Berger, um sociólogo americano, ele conta uma história muito interessante de uma igreja americana lá no sul dos Estados Unidos. É uma igreja batista. E eles têm um problema na cidade, no vilarejo, que eles estão lá, porque tem uma cervejaria lá, uma fábrica de cerveja, que só complica a vida deles. E como praticam abstinência absoluta lá, tá? Então é um problema sério. Esse é o instrumento de Satanás, e quando na pregação você queria descer a ripa em alguém, era cervejaria. Tranquilo, resolvido. Está tudo dominado, tudo tranquilo. Até que, tá? A cervejaria resolve, está fabricando muito bem, resolve fazer uma doação modesta para a igreja. Tá? Agora, o problema começou.
a igreja precisa decidir entre, esse é o dinheiro do diabo, que até agora era, tá? Ou ele é útil para o reino de Deus. Como é que a gente lida com isso? Tá? Você está pensando também. Tá? Ótimo. Tá? Como é que se lida com isso? Isso é de Deus ou não é de Deus? Dá para usar? Bom, para encurtar a história, depois de muita discussão na liderança da igreja, eles chegaram a um consenso. Qual foi? A Igreja Batista Betel resolve aceitar a oferta de $150 mil, feita pela cervejaria, na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que o seu dinheiro vai ser usado para a glória de Deus. É? Quantos améns nós temos? É? Receba, toma posse aí. É? Em outras palavras, tudo depende de como você vira o espeto ali. Ele vai te dar um resultado ou outro. Mas tudo a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Não é verdade, irmãos? E veja, nós não estamos falando de nem do Macedo, nem do Chapeludo, nem de ninguém. Nós estamos falando de uma igreja batista. Então, quando você já escolheu os seus inimigos, você atribui a eles. Mas aqui, cara, complicou. Então, só para você ter ideia de que essas decisões, elas não são assim tão simples, e se eu e você não nos ocuparmos para pensar a respeito, vai ser complicado. Vamos dar uma olhada um pouco no andar da história, que nos ajuda a explicar alguns elementos. Então, primeiro, às vezes nós pensamos, seguindo a dica do filósofo, que nós somos tábula rasa, ou seja, nossa mente não tem nada escrito sobre ela. A hora que vem o Evangelho, ele escreve nesse quadro límpido e branco e nós sabemos tudo o que acontece e vai ser exatamente o que nós temos de Bíblia. Não é, porque todos nós sempre construímos sobre o que existe lá. Você já tem uma noção sobre quem Deus é, você tem uma noção de Bíblia, e o que for agora vem acrescentado em cima dessa noção, dessa cosmovisão que você tem. E não é diferente quando você pensa no tempo bíblico. Comece a ler as cartas de Paulo e você vê que uma série de coisas que estão lá parecem meio ridículas e absurdas. Por exemplo, em Efésios diz o seguinte: você que roubava, não roube mais. Aí você diz, conta outra, né? Isso é tão óbvio. Por que ele diz? Porque as pessoas não tinham noção, elas não sabiam, porque elas viviam numa outra cosmovisão, e aquilo que era normal para eles agora precisa ser questionado à luz do Evangelho. E ele precisa ser questionado, dizendo, cara, nós estamos numa cultura, como é que a gente faz? E Atos 15 mostra a dificuldade, quando o Evangelho nasce num contexto judaico-hebraico, agora vai transportar para o mundo grego o que é normativo, o que não é, traz discussão e não para por aí. E aí, na história, se criou o que se chama de analogia da fé. O que é a analogia da fé? Você tinha os credos, você tinha as confissões, e a analogia da fé era mais ou menos, vamos definir os parâmetros para que a gente consiga ter noção se o ensinamento falso que vem dos pregadores itinerantes, se faz parte da revelação de Deus ou não é, como é que a gente lida com isso? E a analogia da fé foi fantástica, porque ela ajudou você a filtrar muito lixo que vinha. Por outro lado, a analogia da fé também começa a definir elementos culturais, parâmetros, como nós entendemos a palavra, e de repente, nós chegamos em algo complexo como isto aqui. Concorda com isso? Nós criamos a caixa, empurramos Deus para dentro e fechamos, jogamos a chave fora, e eu já sei sempre como Deus faz. Ou seja, esse Deus aqui fica pequeno. Por quê? Ele cabe numa caixa. Ele cabe na sua mente. Você sabe tudo que é certo e errado porque já está previamente definido o que é e o que não é. E às vezes a teologia que nós ensinamos e praticamos na igreja, às vezes tem essa característica de caixa. Ou seja, falou palavra tal, já está fora. Falou não sei o que, a expressão tal, já está fora. E talvez, até a discussão, a palavra, o vocabulário é dinâmico, mas a conversa ontem sobre prosperidade, falou em prosperidade, a gente já ouriça, fica todo assustado. Por quê? Você já liga todo um conceito, mas como é que se lida com a Escritura? Deixa a Escritura falar sobre o que é, o que não é. Deixa a Escritura definir os parâmetros do que se trata e do que não se trata. Então, mas isso é a realidade. Bom, continuando,
a teologia sempre é contextual. Ela responde a uma realidade. Ela está tentando corrigir um erro que está acontecendo. Deixa eu citar um típico da minha tradição. Eu venho do contexto anabatista, né? E nós, na nossa origem lá, nós somos pacifistas. Pois é. Por que isso surgiu? Porque na época, Estado e Igreja estão unidos e o Estado define se vai matar os cristãos ou não. Se um cristão participa lá, ele diz, não dá para participar nisso, cara. Porque você vai decidir pela morte dos teus irmãos ali no conselho, na ordem suprema da sua estado e do teu condado, assim por diante. Muito bem. Então, é uma teologia que nasceu num contexto. Agora, vamos citar um exemplo contemporâneo para ver que é legal, né? Nós estamos no Paraguai há uns 10 anos atrás, onde Duarte Frutos é o presidente. A esposa dele é membro de uma igreja menonita em Assunção. Bom, é uma igreja pacifista, ensina o pacifismo, ótimo. Só o que acontece? A esposa vem para o culto e às vezes o marido vem junto. Só que ele não pode ser evangélico porque a Constituição do Paraguai, na época, dizia que o presidente tem que ser católico. Agora, numa igreja pacifista, vem o presidente, traz os guarda-costas dele junto para uma igreja pacifista e você tem 2 caras, guarda-costas com metralhadora na porta da igreja. O que se faz com isso? Não tem coisa melhor para você dizer, opa, nosso contexto mudou, preciso repensar o que eu penso sobre teologia. Será que a teologia era para aquela época? Será que ela é bíblica? Será que ela se aplica? Qual é o princípio? Como é que a gente vive isso? Né? E se você procurar na sua tradição teológica, você vai encontrar erros. Vai encontrar situações muito parecidas, onde você precisa repensar porque o mundo está mudando. Tá? A nova teologia normalmente surge por causa de deficiências e exageros do passado. Tá? Então, se você pegar a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, tudo que surgiu, elas são em virtude de buracos que ficaram na teologia anterior, porque nós não enxergamos uma realidade. Tá? Por exemplo, nossa teologia só existia para a vida além morte. Sofra aqui porque lá vai ser bom. E aí vem tanto uma quanto a outra, né? A libertação e a prosperidade falando, cara, o evangelho de Jesus é para aqui. Tá? Eles estão dizendo, tem implicação para agora. E isso acertou um buraco. Então, isso, teoricamente, deveria servir para que eu pudesse rever e corrigir as deficiências da minha teologia. Isso seria o ideal. Puxa, preciso rever o que nós elaboramos, mas na prática, normalmente, a tendência é de se acirrarem os ânimos, o engessamento, porque o questionamento parece que nos faz firmar muito mais o que a gente crê, do que ouvir as outras pessoas. E quando isso acontece, meus irmãos, tá? Nós corremos um perigo muito grande, mas muito grande, de que teologia se torna ideologia. E quando vem ideologia, você não precisa mais ouvir nada, porque você só ouve para rebater, para defender o teu ponto de vista. Quando teologia se tornou ideologia, você morreu. Tá? Você não aprende mais nada, você só engessa dentro do que você já crê, e todos nós somos falhos. Isso nos leva a perguntar, então, o que é teologia? Bom, tem tantas definições quanto pessoas na face da Terra. Eu resolvi pegar uma definição de Grant e Olson, num livro Iniciação à Teologia, onde eles dizem, teologia cristã é refletir sobre a vida, as crenças centradas em Deus, que os cristãos compartilham como seguidores de Jesus Cristo, e articulá-las com o propósito de glorificar a Deus em tudo que os cristãos são e fazem. Muito bem. Queria chamar a atenção para 2 palavras dentro dessa definição, que é reflexão, ou refletir e articular. Ou seja, eu estou refletindo sobre a inspiração, sobre a palavra inspirada que eu tenho, e agora eu estou refletindo e depois eu vou articular de maneira que eu entenda e de maneira que as pessoas entendam os conceitos, os princípios teológicos que estão lá. Então, isso agora começa a trazer uma série de implicações para nós. Primeiro, o que significa refletir e articular? Reflexão é uma atividade humana. E como ela é humana, ela é falha. A minha razão, a minha emoção, o meu ser todo foi contaminado pela queda. Isso significa que essa reflexão que eu faço é uma atividade humana, e isso começa a questionar se a nossa teologia é de fato divina, se ela se equivale à Bíblia. Tá? Refletir e articular responde a questões do contexto, como já mencionei. Elas estão dizendo,
cara, face à nossa realidade, eu preciso fazer isso, eu preciso responder a essa realidade. Tá? Refletir e articular tomam direções diferentes. Todos lemos a mesma Bíblia, mas nós temos pentecostais, calvinistas, arminianos, anabatistas e quantos outros nós temos aqui, luteranos, tá? Que estão lendo a mesma Escritura e chegando a teologias diferentes. Tá? Nós temos um padrão que é a Escritura e a reflexão é um processo humano nosso. Tá? Então, o que eu estou tentando dizer é, refletir e articular não é algo absoluto, não é algo que, não, está tranquilo. Tá? Isso aqui, o que eu penso é o que a Bíblia diz, e a regra é bem clara, e, você entende? Como se tudo estivesse tranquilo. Não é tão tranquilo assim. E por isso precisa ser refeito o tempo inteiro. Tá? Então, Granz e Olson, eles propõem que a teologia precisa ser construída sobre 3 pilares, que seria a Bíblia, ele fala da herança teológica, eu denomino tradição, ele fala de cultura, eu falo de contexto, mas a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Primeiro, tradição. Olhe para trás, como que a Bíblia foi interpretada. Porque quando você vê como foi feita lá atrás, te protege de muitos erros e te coloca às vezes no caminho certo. Que tipo de perguntas moviam a teologia na época? O que estava por trás disso? Tá? Que elementos levaram a mudanças? Por exemplo, da época dos pais apostólicos, a reforma, depois moderna, pós-moderna, o que aconteceu? Quais foram os elementos que mudaram? Tá? É a Bíblia ou o contexto que mandava no pedaço? Tá? Segundo ponto, tá? O contexto. Que perguntas o contexto trazia para a Bíblia? Que perguntas trazia para a revelação divina? Qual era o pensamento filosófico que mandava na época? Isso ajuda a te explicar uma série de coisas. Tá? Que problemas estavam tentando resolver? Você elabora coisas tentando resolver. Se você olhar para o concílio de Niceia, ele tem lá umas 2 frases sobre Deus, uma coisa, inicialmente, acho que, creio no Espírito Santo, e umas 4, 5 frases sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque esse é o problema da época. Eles estão lidando justamente com a cristologia. Então, as confissões, as declarações, elas em si são contextuais. Tá? A teologia que existia era dominada pelo contexto. O contexto mandava. E por último, agora então Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o assunto? Tá? E aí, vem algo que, obviamente, eu não devia mencionar aqui. Tá? Mas por que a gente seleciona, ignora e dá um jeito em alguns textos? Tá? O que significa dar um jeito? Cara, esse não se encaixa direito? Aquele ponto na curva que está fora, você resolve fazer o que com ele? Esquece ele. Tá? Acho que isso aqui era para aquela época, isso é cultural. Tá? E você tira esse ponto da curva porque ele vai às vezes questionar o que nós pensamos. Tá? Que sistema prevalece? É mais bíblica, é mais sistemática, exegese, hermenêutica? O que estava mandando no pedaço? Tá? É a filosofia que domina, que manda na nossa interpretação, no nosso entendimento da Bíblia? Como é que funciona? Então, a proposta dele é esta aqui, ó, que nós temos que ter um triálogo, tá? E não só um diálogo. E, obviamente, que a Bíblia está no topo, porque a Bíblia é a referência nossa. Ela é que manda. Só que, se você lê a Bíblia achando que você lê ela como tábula rasa, que a sua cultura, o seu contexto não te influencia, está muito enganado. Tá? Nós temos uma cosmovisão que a nossa cultura, a sociedade, nossa tradição nos legou, e nós lemos com esse óculos. E se você não se tomar conta disso, você acha que a sua interpretação de Bíblia é igual à Bíblia. E aí vou ter que, outra vez, chutar o pau da barraca só um pouquinho. Tá? Então veja lá, tem pessoas que acham que Bíblia e teologia é a mesma coisa. E eu coloquei lá em cima que Bíblia não muda, ela é sempre igual, ela não altera. Só que quando você fala do contexto, as perguntas que o contexto vai fazendo vão mudando. Elas mudam por quê? A filosofia muda, o desenvolvimento da tecnologia, as situações socioeconômicas, tudo influencia. Então, se você perguntar o que a Bíblia fala sobre engenharia genética, bom, em si nada, porque não tinha na época. Tem princípio, tem como buscar. Mas o que acontece? Quando eu e você equivalemos Bíblia à teologia, o quadro é mais ou menos esse. Tá? Ou seja, não interessa o que você pergunta,
eu já tenho a resposta. Ela está na mesma cor, tá? A ideia foi, eu não sou muito bom de cor, mas, né, amarelo com azul deve dar verde, tá? Então, a teologia surgiu como resposta ao contexto. E como você equivale a tua teologia à Bíblia, não interessa o que o cara pergunta, você já tem a resposta. E eu acho que aquela frase famosa, aquela ilustração famosa que nós ouvimos, né? Onde o cara pintou no muro, Jesus é a resposta, e daí no outro dia o cara pintou embaixo, mas qual era mesmo a pergunta? Tá? Ela responde exatamente isso. Tá? Não interessa o que você pergunta, eu já sei. E se a gente quer ser um pouco mais agressivo, cala a boca, rebelde e, né, faz o que eu estou mandando. Tá? Por quê? Não interessa a pergunta, a teologia já está definida. Tá? Existem, é óbvio, essa dúvida sobre o que é a prioridade, se a Bíblia é o contexto. Tá? Então vocês vão ver que o verde vai cada vez se tornando menos verde, porque ele vai se tornando mais amarelo. Tá? Ele vai se adequando demais e o contexto manda mais, e a Bíblia daqui a pouco ela não tem mais relevância absoluta, absolutamente nenhuma no processo. Qual que eu entendo que precisa ser o processo que envolve igreja, envolve tudo? Seria o próximo slide que nós temos. É uma teologia em transformação. Então você tem, inicialmente, tá? Ela surge, tá? Eu não sou ali um ás nas cores, né? Mas o que eu estou tentando fazer, ela precisa responder a cores. Ela precisa responder às perguntas que o contexto está trazendo. Porque se você não responde às perguntas que o contexto traz, a teologia se torna absolutamente irrelevante. Alguém está perguntando, o que vai ter no almoço? E você responde, cara, ainda não comprei uma bicicleta. Aí você diz, a ligação? Pois é mais ou menos assim. Tá? Que você responde o que não está perguntando, ela é irrelevante. Tá? Um colega meu, que era do Canadá, ele fez uma observação muito interessante. Ele diz, a igreja no Canadá dura em média 80 anos. Como assim? Ele diz, a primeira geração se converte. Geração de 40 anos. Eles têm filhos, a segunda geração. Primeira geração sabe porque eles estão lá, eles se converteram. A segunda geração já não sabe porque eles estão lá. Quando nasce a terceira geração, depois de 80 anos, eles perguntam para a segunda geração, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós fazemos essas coisas? A segunda geração diz, não sei. O que a terceira geração faz? Eu ia falar PT saudações, mas hoje é proibido falar isso. Tá? Não dá para falar. Tá? Simplesmente some. Por quê? Não sabe, não tem resposta. Porque ela se tornou irrelevante e não responde mais a nada das suas inquietações que ela tem. Então, resultado, aconteceu que a teologia se distanciou das pessoas. Resultado isso aí, tá? Inicialmente é dia a dia, como eu já falei, você que mentia não minta mais, você se vista de Cristo, assuma essas posições, as obras da carne não, fruto do Espírito sim, tá? Tanto é que Walter Keller, ele fala que missão é a mãe da teologia, ela dá origem. Tá? Paulo primeiro funda as igrejas, daí vem as perguntas, ele está respondendo, e a partir dessas cartas, nós vamos ter a nossa teologia. Ou seja, a missão tem que estar envolvida. Tá? Com o tempo, então, houve essa separação. Tá? A teologia saiu da igreja, saiu da preocupação das pessoas, e passou a ser tarefa de teólogos profissionais. Tá? Aí o que acontece? Tá? Os assuntos discutidos às vezes na academia, eles não têm a ver conosco, ocorre o divórcio, então teologia é uma coisa, né? Igreja é outra, e você tem esse mal-estar que nós temos na nossa situação, que basicamente, ou em grande parte, teologia e igreja não conversam, um mete pau no outro, basicamente isso. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte, a igreja, ela nunca parte do zero, ela tem uma forte influência da matriz religiosa dela, das pessoas. As pessoas não nascem dentro da igreja, elas nascem dentro de um país e trazem uma cosmovisão. E aí, eu preciso citar agora uma citação um pouco mais longa de José Guimarães Rosa, de O Grande Sertão Veredas. Tá? É um texto já de mais de 100 anos, mas ele ilustra quem nós brasileiros somos. Tá? Ele diz, muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue, rezo cristão, católico, embrenho acerto,
E aceito as preces de compadre meu, Kelemen, doutrina dele de Kardec. Tá? Mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, tudo me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Olhe, tem uma preta, Maria Leôncia, longe daqui não mora. As rezas dela afamam muita virtude de poder. Pois a ela pago todo mês encomenda de rezar por mim um terço. Todo santo dia e nos domingos um rosário. Vale? Se vale. Minha mulher não vê mal nisso. E já mandei recado para uma outra, do Val, uma Isina Calanga, para vir aqui. Ouvi de que reza também com grandes meremerências. Vou efetuar com ela trato igual. Isso é nós. Tá? Esse próximo aqui é um slide que está pequeno, mas está todo o texto lá, só para se você quer ler o todo no contexto. Tá? Isso é nós. Muito bem. Se nós como teologia, se nós como igreja, se nós como teólogos evangélicos, nós esquecemos disso daqui, nós vamos criar dentro de nós uma esquizofrenia espiritual. O que eu quero dizer? Nós temos uma teologia bonita, que está no papel, fantástica, que lida com livros, com doutrinas. Mas as pessoas funcionam nessa dimensão aqui. Elas recebem, elas captam a coisa dentro desse panorama aqui. Para fazer a gente entender melhor, tá? Veja, a ciência da religião aqui nos ajuda, ela faz uma distinção entre religião oficial e a religião ou religiosidade popular. E cada uma trabalha com suas próprias regras. Tá? O tempo está correndo, uma parte eu vou pular aqui, que vocês já sabem. Tá? Isso aqui é, graças a Deus, vocês conhecem tudo. Tá? Vou colocar um quadro aqui só para a gente entender um pouquinho melhor. Tá? O que é de um lado, o que é de outro. Tá? Então, a religião oficial tem doutrina oficial, que é a Bíblia que está definido. Dentro da religiosidade popular, você não tem uma doutrina oficial. Pode isso? Pode. Vai fazer? Também pode, porque o que manda é o que dá certo, é o pragmatismo. E aí você tem as experiências, e vamos ser sinceros, olhe para a reunião de testemunhos na sua igreja. Você vai começar a perceber algumas coisas. Tá? Aqui é o escrito acadêmico, são as normas, tudo é correto. Ali é oral, relacional, imediatista, que resolve o meu problema agora. Tá? Ordem cósmica. Tá? Deus criou essa grande narrativa, Deus vai voltar, Deus é soberano, governa sobre tudo. Ali não, é antropocentrismo, nosso grupo, coletivamente, o que é melhor para nós, o que resolve o meu problema aqui. Tá? Ali nós lidamos com questões supremas. O que é vida? O que é vida após a morte? Como é que a gente lida com o pecado? Como é que a gente... Ali não. Ali é, minha mulher, meu filho estão doentes. Como é que eu faço com isso? Como é que eu lido com essa realidade que existe agora e que me atormenta nesse momento? Tá? A liturgia ali é oficial, aqui não, é espontânea e às vezes obedecendo a regras da magia. Faça isso na sequência correta, abra cadabra, pé de cabra, vai resolver o problema. Tá? Tá? Então, isso é nós, isso é a nossa matriz. Tá? Na oficial você lida com Deus e ciência. Tá? Você lida com criação, mas está lidando também o que a ciência explica. Se lida com psicologia, se lida com sociologia. Ali não, é o mundo dos espíritos. Se manipula, você dá uma oferta maior aqui, faz um despacho aqui, faz uma oferenda ali, vai resolver o teu problema. Tá? E ainda, você tem o foco que é cósmico, universal, ou seja, para todo mundo. A criação envolve todo mundo. E ali não, o foco é local, territorial, resolver o meu problema. Isso traz mais algumas implicações. Então, primeiro, o oficial está lidando com esse grande espectro, tá? Desde no princípio até a volta de Jesus. A religiosidade popular só lida com o agora. Nesse momento, a minha realidade agora, eu preciso de resposta. Não quero saber se Deus criou, se teve evolução, se não sei o que, se Jesus vai voltar. O que eu quero saber é que eu não tenho emprego agora, eu preciso, porque minha família está passando fome. A explicação científica, mais vontade de Deus. Aqui não. Eu quero ter poder. Eu quero decretar e a coisa resolve para a minha realidade. Tá? Ali é soberania de Deus. Aqui é proteção ou poder sobre os maus espíritos. Com tudo quanto é tipo de coisa. Tá? Isso é nossa matriz. Tá? Ali é especialistas escola. Tem que ter seminário, tem que ter faculdade de teologia.
Aqui não, é do xamã que vai levando para o aprendiz, que aprende, que se torna daí um manipulador das forças e a coisa caminha por aí. Especialistas que estudaram e é uma hierarquia muito clara. Ali não. O líder carismático tem que ter lábia. Se ele conseguir convencer você, o teu voto ele tem. E quando eu coloco ali que a hierarquia é flutuante, porque ele só permanece no poder se ele consegue te convencer que ele ainda tem o poder de fazer milagre. Se ele começa a dar as regras, as frases para você, e você usa e você é atendido por Deus, seja lá quem for, ele tem o teu voto. Mas se a coisa começar a não funcionar mais, se você criar desconfiança dele, daqui a pouco ele some e assume outro, assume o servo dele. Né? Dentro da oficial nós temos coerência lógica, isso é certo, isso é errado. No mundo da religiosidade popular não tem contradição. É de Kardec, é de metodista, é de não sei o que, reza um terço e tal. Por quê? Ele não se pergunta se alguma coisa está certa ou está errado, ele só quer saber se está dando certo. Tá? Se está dando certo é Deus, cara, não tem dúvida. Tá? E por último, você tem, teoricamente, dentro da oficial um Deus distante, porque ele lida com coisas supremas, e aqui você lida com um Deus próximo que está diante de mim e diante de você. Muito bem. O problema agora é que eu consegui, quando eu simplesmente polarizei esses dois aspectos para fazer a gente entender, eu criei algo muito ruim em você, porque você já diz, uma coisa é certa e a outra é errada. Não é essa a ideia. Essa polarização, ela cria um problema muito sério, tá? Porque ela gera essa distância entre, por exemplo, a teologia que lida com coisa, e tão facilmente a teologia ele senta no escritório e fica fazendo os negócios, fica estudando e está no mundo dele, está viajando. Só que a igreja lida com pessoas com problemas reais, lida com uma situação do dia a dia que ele precisa de resposta. O seminário é uma coisa, a igreja é outra. Teólogos são uma coisa, pastores são outra. Não vem me confundir essas coisas que é um absurdo. E às vezes, tá, essa divisão, ou essa distinção, ela chega mais ou menos nesse ponto aqui. Tá? Então, a igreja está preocupada com o quantitativo. Quantos membros tem sua igreja? E a faculdade vai lidar com o qualitativo. Tá? E você cria uma guerra entre elas. Tá? Ou então, você diz, aqui a pessoa, ali é doutrina. Tá? Aqui é o popular, ali é o acadêmico. E se você bobear, aqui é o povão, ali é bíblico. Tá? Isso pode acontecer. Ou então, você tem o sacerdote que passa a mão e o profeta que chuta o pau da barraca. Tá? Você tem avivamento que você quer porque dá número, o outro diz, sem reflexão avivamento morre. Tá? E você fica nessa dúvida. Tá? Ou então, por último, um está falando da necessidade que a pessoa sente, e outro da necessidade real, o imediato ou a médio e longo prazo. Então, isso daqui não nos ajuda em nada a fazer teologia na igreja. O que nós vamos precisar nós vamos precisar conversar. Tá? Então, tem aspectos do popular da igreja que precisam ser corrigidos e mudar a cosmovisão. Tá? Mas às vezes tem aspectos da teologia da faculdade que também precisam rever a coisa, porque eles lidam literalmente com coisa e não com pessoas. Acham que o que está no livro vai funcionar. Meu pai costumava contar uma história de que tinha um casal que já era um pouco mais idoso e nasceu um filho temporão. Né? E aí eles queriam fazer a educação certa e correta do filho. Então compraram o melhor livro na livraria, obviamente não era na Vida Nova, tá? Era uma outra, era de um outro país. Né? Então compraram o livro e eles leram aquele livro, agora iam educar o filho e ia dar tudo certo. Depois que começaram a educar, a coisa não corria bem de acordo com o livro. E a reação do pai foi o seguinte, né? Ou o livro está errado ou o filho está errado, não sei o que acontece. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Veja, a teologia precisa lidar com situação real e dar resposta e começar a conversar com a igreja, senão a coisa não vai andar. Tá? Chegando no finalmente, tá? Já me falaram aqui que meu tempo acabou, então vou concluir rápido. Tá? Teologia é refletir e articular, ou seja, é humano e limitado. Tá? A tua teologia, a minha, não é Bíblia, ela é reflexão sobre Bíblia, e por isso ela é limitada. Segundo, teologia tem que ser feita no triálogo. Se você esquece de olhar para o contexto, esquece para olhar para a tradição, você vai repetir tanto erro do passado. Tá? Teologia é muito mais uma jornada do que chegada. A partir do momento que você diz, cheguei no equilíbrio, é igual à humildade. Quando você chegou à humildade, você nunca esteve mais distante dela.
Tá? Teologia é igual. Chegou, agora entendi. Não, teologia é jornada, é chegar lá. Tá? Teologia é contextual, significa que ela precisa mudar. Então a teologia de 100 anos atrás é ótima, mas diversos elementos mudaram, o contexto mudou, as perguntas são diferentes. Então precisa reler, precisa adequá-la. Tá? Teologia precisa lidar com o campo missionário, porque o campo missionário ele nos fala tanta coisa. Tá? O jeito de manter uma igreja vibrante é ter sempre gente de primeira geração dentro dela. Eles falam aquelas perguntas ridículas que nos acordam. Puxa, por que eu esqueci disso? Eles fazem perguntas de alguém que vem do contexto. A teologia é feita em comunidade, nós, mas também entre comunidades até diferentes, coisas que você não concorda, leia, porque ele vai estimular você a olhar para os seus pontos cegos. Teologia tem que dialogar entre o popular e o acadêmico, senão ela lida ou com coisa ou com pessoa, ela precisa lidar com os dois, é escritura e também pessoas. Teologia precisa falar da nossa realidade hoje, esse é o desafio. Comece a ensinar sobre o que afeta as pessoas no dia a dia e não só sobre. Se a igreja não refletir e não se renovar, nós vamos repetir o caminho dos nossos irmãos do velho continente. Em muitas situações ali você tem igrejas bonitas e fantásticas, mas são museus. Elas falam que teve um dia na história onde a igreja teve uma influência muito forte na cultura. Não tem mais, infelizmente. Então, muito prático. Volte ao ensino expositivo na sua igreja. Porque só temático, vamos ser bem sinceros, você vai cair na autoajuda. Caiu na autoajuda, você pode ir para Lair Ribeiro, ou pode ler esses outros. Cara, nós estamos lidando com a escritura. Nós precisamos aprender a usar narrativa e não só conceitos. N.T. Wright diz o seguinte, num dos artigos que ele escreveu, ele diz: eu acho que é por isso que nós temos tanta narrativa na Bíblia, porque basta você inventar uma lei, nós achamos um jeito de driblá-la. Colocou lei, você dribla ela. Na narrativa você não pode, ela te incomoda, te judia o tempo inteiro. E o Kevin Van Hooser vai nos ajudar a levar isso muito mais adiante ainda. Nós precisamos ensinar as pessoas a estudar a Bíblia e não só fazer da pregação ou do estudo um instrumento de poder. Eu estou aqui em cima, vocês estão lá embaixo. Eu sei as coisas que você não sabe, portanto, escute o que eu tenho para te falar. Não vai mais rodar desse jeito. Nós precisamos no povo evangélico sair da divisão clero e leigos. Nós temos. E muito forte. Por quê? Veja o que acontece. Não é só você que se põe para cima, mas às vezes o pessoal da igreja te joga para cima. Não sei o que sairia da igreja sem você. Aí você diz, não, imagina, mas você acha mesmo? Dá uma massageada na gente, sai fora. Sai fora, porque a hora que você acreditar, você morreu. Então, especialista e povo precisam ser aproximados. Nós precisamos ouvir as pessoas. Senão não tem teologia, não tem contexto. Nós precisamos nos relacionar, que aí nós chegamos lá. E por último, nós precisamos algo muito importante, que nós lamentavelmente esquecemos. Nós temos fantásticos livros de hermenêutica, de interpretar a Escritura. Quem nos ensina a interpretar o contexto? Quem nos ensina a interpretar o dia a dia, que é uma parte tão vital em nossa teologia? Termino com um desenho. Lembra que nós colocamos Deus na caixa? Pois é, não estou dizendo para nós jogue fora a caixa. O que eu estou tentando argumentar é, faz o seguinte, dá um pouco de ar para Deus. Se Deus ficar dentro da caixa, Ele morre asfixiado por nosso sistema. Deixa Deus respirar, deixa o Espírito Santo nos questionar, leia elementos diferentes, e de repente você vai dizer, puxa, acho que eu preciso repensar. Acho que aí tem elementos para que a gente precisa retomar isso aqui, para a gente pensar, será que eu estou mais contexto do que Bíblia, sou mais tradição do que Bíblia? Vale a pena, e isso precisa ser feito em comunidade. Espero ter ajudado na provocação, no estímulo a pensar. Vocês viram que eu tenho muito poucas soluções, eu tenho mais perguntas. E isso é intencional, porque a solução não vem de cima do púlpito, ela vem no diálogo e na discussão. E que Deus nos ajude a conversar e a dialogar sobre essas coisas.
bem. Arthur, primeira pergunta. Você falou muito sobre a necessidade de uma teologia que atenda ao cotidiano. Tendo em vista que as pessoas estão normalmente condicionadas a pensar na vida como departamentos, aspectos distintos, né? Trabalho é uma coisa, lazer é outra, cristianismo é outra, como ajudar pessoas a pensarem teologicamente como um todo, uma cosmovisão bíblica no todo da vida? Ainda bem que a resposta é fácil, né? Então, primeiro, eu acho que nós, dentro do ensino teológico, nós segmentamos, isso complica. Então, a primeira coisa é a gente começar a entender que o todo está debaixo do senhorio de Jesus, tudo. Tá? Isso envolve tudo mesmo. Talvez uma ilustração ajude. Teve um filme que apareceu ali, né, uma situação de um cara que está entrando no quarto com, acho que uma amante, né? E aí ele olha para o quarto e tem uma figura de Maria pendurada ali, e o cara se incomoda. Ele pega, né, o lençol e põe por cima do quadro para que Maria não olhe para o que vai acontecer. Tá? Isso é literalmente, isso é segmentação que vai acontecer, porque não pode. Então, eu acho que primeiro nós temos que entender que tudo faz parte. E daí nós precisamos começar a refletir, e eu acho que é grande função agora das lideranças, e aí eu quero falar dos professores de faculdade, seminário, e os pastores precisam começar agora a ajudar a mudar essa cosmovisão. Por exemplo, que tal começar a pensar em alguns desses elementos? Que tal começar a escrever sobre algumas dessas coisas e montar grupos de diálogo? Nós pensamos que quem é autor sabe tudo. Não sabe nada. Tá? Sabe um pouquinho mais do que você, e precisa agora conversar e começar a dialogar, e diz, que tipo de princípio agora pode se aplicar, e como que um princípio desse se aplicaria? E daí eu entendo claramente que é um processo, não existe uma teologia definitiva sobre, como às vezes aparece em livros, teologia definitiva sobre, isso é arrogância, isso é ignorância. Então é um processo que precisa ser começado. Como é que a criança aprende a andar? Levando muito tombo. Está disposto a levar tombo? Então vamos encarar, senão fica no berço. Arthur, você falou sobre a relação igreja, seminário, pastores e teólogos, e aqui no nosso auditório tem muitos pastores, muitos professores de seminário, diretores também. O que você percebe como causa ou causas de alunos que são beneficamente impactados nos seminários, aprendendo a ler cultura, lidar com o contexto, mas quando chegam em suas igrejas, eles simplesmente se amoldam a um status quo. Eles simplesmente reproduzem aquilo que sempre foi feito. O que você percebe de distância ou dificuldade na relação seminário-igreja? Bom, a primeira é que muitas vezes a igreja não é pensante, a igreja é dogmática. Né? Tipo assim, cala a boca e faça. Nessa situação, ele entra num seminário, entra na faculdade, ele vai ser questionado, vai começar a pensar fora do quadrado, e quando ele volta para a igreja, a reação de muito pastor é, isso já passa. Tá? Essa febre já passa, entra na realidade um pouco, você vai ver. Tá? Bom, eu acho que o ideal seria que seminário, faculdade e trabalho prático não fosse divorciado. Mas muito importante é que o pastor, que a liderança da igreja, ponha esse seminarista, esse aluno de faculdade de teologia debaixo do braço e diz, vamos conversar. Permita que ele questione você. Ele lá é seu amigo. Tá? Mas se você olhar para ele como teu inimigo, ele só quer apontar erro, veja, ele está estudando e tem muita coisa de experiência que ele não pegou, mas deixa ele te questionar, abra uns buracos naquele quadrado ali, para que ele questione práticas, porque ele é teu amigo, ele vai te ajudar, ele está trazendo um outro contexto para você que talvez você não tenha mais. Então, eu acho que o diálogo precisa acontecer. Então, o aluno precisa entender, eu estou voltando, eu estou agora bombardeado com um montão de ideias e conceitos que a prática às vezes é outra, tá? E agora o pastor precisa entender que ele já foi seminarista um dia, ele também já veio assim. Tá? Então ele precisa aprender a colocar o outro debaixo do braço e vamos começar a conversar, e não desmerecer o que ele está trazendo, mas diz, cara, isso aqui é uma observação importante, precisamos conversar e dialogar a respeito, porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos lutando pelo reino de Deus. Se você está com um reino diferente, então cai fora. Né? Mas nós estamos no mesmo, um está questionando, visando a mesma coisa. Então, nesse sentido, nós nos complementamos e não somos um contra o outro. Arthur,
nós vivemos no Brasil uma cultura muito hierarquizada no contexto de igreja. Então, colocar um seminarista ao lado do pastor na caminhada ministerial, isso tem feito com que muitos pastores se vejam ameaçados por essa nova geração que está chegando com força, com boas ideias, querendo pensar sua realidade. Que cuidados o pastor deveria ter para não olhar para o seminarista como um concorrente ou alguém que está ali para puxar o tapete dele? Uma das frases chaves da cultura brasileira, e Roberto da Mata define isso muito bem, ele diz: você sabe com quem está falando? Tá? Ou seja, muito claramente, quem manda obedece quem tem juízo e manda, e assim por diante. Tá? Então, o que eu acho veja, algumas dessas coisas não precisam e não devem ser feitas em público. Tá? Um questionar o outro, mas o que você acha? Bom, já mudou, só o tom de voz já matou a coisa. Tá? Mas no escritório, no diálogo, na conversa, ao redor de uma mesa, você conversa muita coisa com um tom totalmente diferente. Né? Por exemplo, eu usei a conversa, o relacionamento, às vezes como estratégia para conversar com membros quando era líder do grupo de jovens. Eu precisava conversar com ele, ele não queria conversar comigo. Eu chegava e dizia para ele: eu vou na churrascaria com você e eu pago. Todo mundo unha de fome, cara, era resolvido. Tá? Conversava por 2 horas e ele abriu o coração, que ele não queria. Tá? Mas eu vou de encontro para ele. Então, esse tipo de conversa, nós falamos do sacerdócio universal, mas na prática não pensamos no sacerdócio universal. Tá? Então, eu acho que, em parte, tá, se o pastor atual não se atualizar, se ele não lê coisas que estão surgindo, se ele não for para uma educação continuada, e os líderes de denominação que estão aqui, por favor, tá, montem grupos de discussão. Eu diria até uma sugestão para um próximo congresso como esse da Vida Nova, que a gente ache um espaço onde a gente faz uma mesa redonda para discutir. Tá? E não só palestra, para discutir mesmo, onde se pode, discordo de tudo isso aí, acho que está tudo errado, e nós começamos a dialogar e ouvir uns aos outros. E isso, se a gente fizer em ambiente próprio, vai ajudar muito. E o próprio seminarista, o próprio aluno de faculdade de teologia, ele quer isso, porque quando ele vem agredindo, ele está dizendo: por favor, me ajude, estou sendo bombardeado, não sei para onde ir com isso. Então, você o ajude, mas não ajude, cala a boca, moleque. Tá? Isso não vai ajudar. Então, primeiro, entender que nossa teologia, a teologia que eu tenho é parcial. É o que eu aprendi, mas ela é humana, ela é uma reflexão humana e eu preciso continuamente voltar para a Bíblia e talvez o seminarista que esteja lá, ele me ajude a enxergar o que eu não enxerguei ainda. E cito um exemplo curto de uma pessoa que me influenciou demais. Elmer Martens escreveu uma teologia do Antigo Testamento, lamentavelmente ainda não tem em português, mas ele dedicou 30 anos da vida dele para estudo de teologia do Antigo Testamento. Ele está fazendo um curso, onde tem seminarista e tem povo leigo. Ele está apresentando, ele abre para perguntas, e um membro leigo da igreja, se é que a gente pode chamar assim, ele levantou e disse: professor, mas esse texto não diz isso? Ele diz: não é que o cabra tem razão? 30 anos ele olhou, analisou, escreveu, deu aula daquilo. E agora o cara olhou e diz: mas o texto não diz isso. Ele diz: você está certo e eu estava errado. Esse tipo de humildade, eu posso estar errado, vai nos ajudar demais no relacionamento. Arthur, você falou da necessidade do estudo continuado de pastores. Tendo em vista que boa parte dos professores de seminários vem da realidade ministerial da igreja, o quanto os seminários estão formando obreiros, na verdade, para realidades do século passado, que não atendem essa demanda contextual ou culturalmente mais relevante? Tom Sine, no livro dele, O Lado Culto da Globalização, ele fala que nós preparamos nossos líderes para nós temos aí um gap de 30 anos, ou seja, nós estamos preparando pessoas aí para os anos 80, fantástico, né? Amém, irmãos? Né? Vamos fazer o quê? Tá? Dialogando com o Kevin Van Hooser aqui, ele acertou um ponto que eu já tinha até anotado ali, que nós precisamos interpretar a cultura. Eles têm uma matéria de teologia da cultura, uma interpretação da cultura. Tá? Então,
Citando um exemplo, eu estava recentemente num congresso de jovens de uma igreja tradicional, né? E numa noite eles têm uma atividade social muito interessante, tá? Perguntas sobre filmes, tá? Star Wars, Harry Potter, todas essas coisas todas, né? Eu não sou muito ligado a filme, né? Mas eu fiquei impressionado. Qual é o planeta que veio a sogra do cunhado do vizinho? Putz, eles sabiam, né? Eles sabiam tudo, cara. Eu ficava babando, se me perguntasse, tirava assim, né, o ponteiro, aquele que bate no zero e tenta ir mais para baixo, né? Eles sabiam tudo. Daí no outro dia de manhã, nós fiz uma palestra, nós estamos discutindo em roda, assim. Eu falei, tem um exemplo bacana do Antigo Testamento que ilustra isso. Lembra de Naamã? Aí, pessoal, era um general da Síria, eles invadiram, raptaram uma menina. Só assim, né? Ele tinha uma doença de pele, né, de lepra lá, ele foi curado pelo Eliseu, né, pessoal, né? Aí por final alguém, tá, eu tinha nítida impressão que o cara estava falando para me agradar. Sabe o que é? Tem alguma coisa que está chegando e tem outra coisa que não está. Tá? Como que nós ensinamos agora? Não adianta dizer para eles, não esqueça filme, esqueça isso. Eles vão fazer igual. A cultura ela é tão opressiva sobre a gente e eles vão fazer. Mas que tal ajudar o nosso jovem, o nosso adolescente, quando ele assiste um filme, a fazer perguntas para o filme? Tipo, quem é o bandido e quem é o mocinho do filme e por quê? Aí você vai dizer, mas o filme atual não tem mais mocinho e bandido, que está tudo confundido. Por que tem isso? O que está por trás? O que o diretor do filme, que valores ele está tentando passar? Aonde foi alguma coisa que reflete valor bíblico, aonde está indo totalmente oposto? E você simplesmente fazer isso, ou então você para o filme na metade e diz, como que você acha que vai continuar? Como que deveria continuar sem não sei o quê? Começa a envolver o pensamento deles e não só pessoas que absorvem tudo, tá? Porque o contexto está aí. Se eu não lidar com o contexto nos domina sem que a gente perceba. Arthur, você falou que o nosso refletir, né, o nosso pensar na teologia também foi afetado pelo pecado. Sim. Tendo em vista que a cultura também está afetada pelo pecado, ela não se tornaria, então, mãe de heresias? Não tem dúvida. Só que você esquece que você lê a Bíblia com o teu óculos cultural. Isso significa que você também é autor e talvez patrocinador de heresias. Então, não estou falando que nós temos que engolir a cultura. Eu estou tentando justamente dizer, nós precisamos olhar e interpretar a cultura e falar, aqui ela reflete Deus, aqui ela está contrário. Aqui o caminho que nós temos que achar é esse. Porque você pode tentar cobrir o sol com a peneira, só que não ajuda. Nós estamos plugados, basicamente 24 horas por dia dentro desse sistema. E não pense que iPhone não é uma cultura. iPhone é cultura, não só filme. Tudo que acontece, o esporte é cultura, tá? Todas as coisas estão lá e nós precisamos de uma teologia do esporte, não só dizer, conheço um jogador que é crente. Tá? Como que nós lidamos com isso? Tá? Sinceramente, música e esporte se tornaram alguns dos nossos maiores ídolos. Estou falando sério. Tá? Porque eles tiram a nossa afeição por Deus e jogam sobre time. Tá? Eu sou primeiro, né, torcedor de tal time e depois crente. Para muitas pessoas é assim. Imagina o estrago que isso. Né? Então, sim, eu e você, a minha razão é contaminada pela queda, a minha emoção, a minha intuição, tudo é contaminado pela queda. E como é que a gente verifica isso? Tá? Como é que a gente lida com isso? Em grande parte com uma comunidade hermenêutica. Né? Dialogando entre nós, tá? E você precisa ter gente de idades diferentes, gente de percepções diferentes e de contextos diferentes, onde nós nos questionamos mutuamente e diz, cara, você está na palavra ainda ou você está no teu mundo, na tua realidade? Mas, Arthur, tendo em vista essa diversidade toda da comunidade com a qual trabalhamos ou a qual ministramos, como conduzir um diálogo ou um pensar teológico que, a despeito da diversidade, caminhe para um objetivo comum? O objetivo nosso é, se nós fugirmos do que a Bíblia ensina como normativo, nós não temos mais nada. Tá? O relativismo, ele nos ajudou em alguns pontos. Tá? O relativismo não é o capeta em si. Tá?
O relativismo, ele ajudou a colocar a minha e a tua interpretação como relativa. Olhe na história. Né? Talvez um exemplo clássico é o Carruagens de Fogo. Nosso amigo Eric Liddell resolve não competir na Olimpíada de Paris porque a competição de 100 metros é no domingo. Ele diz, no domingo é dia do Senhor, eu não abro mão em hipótese alguma. Então, quem hoje ainda seria adepto à teologia de Eric Liddell? Tá? Talvez tenha alguns poucos, mas talvez outros começariam a argumentar, como naquela história da igreja lá do sul dos Estados Unidos. Veja bem o testemunho que ele pode dar no domingo. Tá? E você começa a brincar e nós precisamos conversar e dialogar sobre isso. Porque como nós entendemos a Escritura, não como ela está lá. A Escritura não muda, mas a nossa interpretação. Então, nesse ponto, o relativismo nos ajudou. Mas se você abrir mão da Escritura como autoridade, né, que vai orientar, é regra de fé e prática, você vai se agarrar aonde? Você se agarra ou no passado, ou uma teologia do passado, ou uma cultura, ou seja lá o que é o pragmático, a religiosidade popular. Então, a Bíblia precisa ser o centro, e nós precisamos estudar a Bíblia, e não só pegar alguns salgadinhos bíblicos por aí. Arthur, pensando na nossa época, valoriza-se muito a subjetividade, o livre pensar. Não seria esse abandono da intelectualidade a causa da fuga do teólogo na sua missão de pensar? Eu acho que em parte. Né? Nós vivemos num dilema, sempre parece que nós trabalhamos com binômios, ou é razão ou é emoção, ou é teologia ou é Espírito Santo. Nós ficamos brigando dentro dessas coisas e eu acho que essa briga não convém. Por quê? A letra mata, tá? Foi afetado, então vamos para o outro extremo. Veja que as teologias, elas caminham de um extremo para outro e conversar entre elas e com pessoas de tradições diferentes nos ajudam. Em virtude de que talvez nós amarramos demais a teologia no iluminismo, na concepção de que nós temos a verdade absoluta, não precisa me perguntar nada porque eu já sei a resposta, eu já sei o que é que a teologia se amarrou no iluminismo, eu sei o que é certo. Então, eu não preciso nem ouvir o outro, não preciso nem lidar com outras coisas. Então, sim, eu acho que essa fuga do intelectualismo foi, em parte, gerada por nós. Então, como eu coloquei no último slide, não estou dizendo jogue o quadrado fora. Jogar o quadrado fora significa que nós caímos no relativismo, que é terrível. Tá? Mas não estou dizendo jogue a intelectualidade fora, mas eu estou dizendo, entende? Se na nossa teologia não houver espaço para narrativa, não houver espaço para drama, não houver espaço para retratos, histórias, não houver espaço para emoção e afeição e tudo isso, nós teremos uma teologia contextual do passado que, para a nova geração, eles olham para você e dizem, do que você está falando? Eles simplesmente não captam e não entendem, porque o radar dele não pega isso. Por quê? Tudo é relativo para eles. Essa é a cosmovisão deles. Arthur, muito obrigado. Certamente podemos agradecer a Deus pelo tempo. O homem é uma metralhadora teológica aqui, né? Deus abençoe vocês. 2h30, então, comunicações acadêmicas. 3 horas, seminário com Franklin Ferreira e Wilson Porte.